Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos finalizar aqui o livro de 1º Nefe, estudando os dois capítulos que faltam, que é o capítulo 21 e o capítulo 22 aqui de 1º Nefe, tá bom? Bom, Nefe ele tinha... Eu vou começar pelo capítulo 22 aqui, porque é bem interessante, porque no capítulo anteriores aqui, Nefe, ele lê na íntegra, né, dois capítulos do livro de Isaías, né, para os seus irmãos ali, né, na Terra da Promissão. Ele leu o capítulo 48 de Isaías e o capítulo 49. E aí agora, depois que ele lê, ele começa a explicar essas coisas no capítulo 22 aqui, né, de 1º Nefe, tá bom? Inclusive por conta de uma pergunta que os irmãos dele fazem. Vamos acompanhar aqui. O versículo 1 diz assim: E aconteceu que depois de haver eu, Nefe, lido essas coisas que estavam gravadas nas placas de latão, meus irmãos vieram a mim e perguntaram-me: o que significa essas coisas que haveis lido? Deverão ser compreendidas conforme as coisas espirituais, que acontecem segundo o Espírito, ou não a carne? Né? Então, basicamente, eles estão perguntando, essas coisas que você leu em Isaías, o cumprimento delas vai se dar espiritualmente ou vai acontecer literalmente? Né? Então, é essa pergunta que eles estão fazendo aqui. Tá bom? E aí Nefe começa a explicar o que ele leu. Então, se a gente tem dificuldade em entender Isaías, capítulo 48 e o capítulo 49, lê aí primeiro Nefe, capítulo 22, porque Nefe está explicando sobre esses dois capítulos, porque os irmãos dele não entenderam, então ele está explicando aqui, tá bom? A resposta de Nefe, né, se essas coisas são espirituais ou materiais, como vai dar o cumprimento delas, ele começa no versículo 3 dizendo: Portanto, essas coisas que li são relativas tanto às coisas terrenas como espirituais. Então veja, né? Ele fala, olha, o cumprimento dessas coisas é tanto terreno como espiritual. E aqui ele começa a falar, porque cedo ou mais tarde toda a casa de Israel será dispersa. No versículo 4 ele já começa dizendo assim, ó: Eis que existe muitos que já estão desconhecidos daqueles que estão em Jerusalém. Ou seja, as 10 tribos que foram levadas, né, também estavam desconhecidas. Eles não sabiam para onde aquelas tribos haviam sido levadas. E a maior parte delas, de todas as tribos, foi levada embora. E então estão dispersas aqui e ali, pelas ilhas do mar. E nenhum de nós sabe onde estão, salvo que foram levadas, né? Então Deus sabe onde essas tribos tinham sido levadas. Ele espalhou essas tribos, tá bom? Então ele está falando que o capítulo 48 e o 49 vai falar sobre a coligação de Israel. Primeiro ele está explicando da dispersão de Israel, né? Inclusive os judeus também seriam dispersos, né, na face da terra, e depois seriam coligados, juntados novamente. Então ele começa a explicar essas coisas aqui. Aqui, né, é interessante que os irmãos dele perguntam, essas coisas vão se cumprir na carne, né, terrena, ou é espiritualmente, né? Como que se dá o cumprimento dessas coisas? Bom, o livro de Isaías, às vezes se dá cumprimento várias vezes. É que é igual você tá vendo a montanha. Vamos supor que essa montanha é uma profecia de Isaías, tá bom? E aí você vai pegar um helicóptero, né? Vai fazer um passeio de helicóptero, você começa a subir, vendo a montanha assim, achando lindo. E quando você sobe uma altura muito alta, você vai ver que tem outra montanha atrás. Então não se trata de uma profecia. É uma profecia em duas, tem outra. E atrás daquela outra montanha, se você subir mais, tem outra. Então, as profecias de Isaías, a mesma profecia, às vezes se dá o cumprimento 3, 4 vezes, tá bom? Vou explicar aqui em um versículo rapidinho para vocês. Ó. Em Mateus, por exemplo, capítulo 2, lá no versículo 15, o que acontece? Herodes manda matar as crianças, o anjo, né, em sonho aparece a José e manda ele ir para o Egito, né, até que Herodes é morto. Quando Herodes morre, aí o anjo aparece novamente em sonho a José e manda ele voltar, né, sair do Egito e voltar de novo para a terra, tá bom? Ele acaba voltando, ele vai lá para Nazaré, né, na verdade. Então ele volta, ele vem para Belém, mas ele vai lá para Nazaré, tá bom? Então veja que ele saiu do Egito e volta, né, para a terra. E aí nós temos uma escritura que Mateus interpreta, que está escrita lá em Oséias. Deixa eu ler primeiro lá em Oséias, quer ver, ó? Lá em Oséias nós temos uma escritura dizendo assim, Oséias capítulo 11, 1. E quando Israel era menino, eu o amei,
e do Egito chamei o meu filho. Então Oséias fala que Deus chamou do Egito o seu filho, que é Israel. Tirou do cativeiro, o Egito, né, por meio de Moisés, atravessando o Mar Vermelho. Então Oséias está falando disso, que o Senhor chamou o seu filho do Egito, Israel. Só que aqui, em Mateus, capítulo 2, versículo 15, quando Jesus Cristo volta, né, do Egito, né, conforme eu falei, que o anjo avisa a José, né, e ele volta, veja só o que diz o versículo. Este estava lá até Herodes, para que se cumprisse, esteve lá até que a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: do Egito chamei o meu filho. Veja que em Oséias já havia se cumprido isso, né? Porque o Senhor já tinha tirado os filhos de Israel do Egito, simbolizando o filho ali, Israel. E aqui, quando Jesus volta do Egito, aí Mateus interpreta, para que se cumprisse a escritura, isso aconteceu, né? E é para que se cumprisse a escritura que foi dita por meio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Então veja que a mesma profecia, a mesma escritura se cumpriu duas vezes, tá bom? E é esse ponto que eu quero compartilhar com vocês, porque o capítulo 49 de Isaías, ele tem várias interpretações, né? Lá fala de um servo, tá bom? E esse servo é interpretado como Israel, né? Então existe a interpretação como servo Israel. O mundo cristão acredita que é tanto Israel, como também está falando do Filho, Jesus Cristo. Então o servo no capítulo 49 é Jesus Cristo. Mas também o servo, né, a quem Isaías se refere no capítulo 49, está falando dele mesmo, porque ele foi chamado. Eu vou ler aqui e eu vou explicando. E outra interpretação aqui para nós também. No capítulo 49 também está falando de Joseph Smith. Tá bom? Então é bom a gente estudar vendo todos esses cumprimentos, porque aí você lê e você identifica. Nossa, aqui está falando de Jesus Cristo. Nossa, aqui está falando de Israel. Ó, aqui está falando, né, de Joseph Smith. Né? Então no mesmo versículo a gente vê o cumprimento de várias dessas profecias. Tá bom? Vou explicando aqui. Vamos lá então para 1 Nef, capítulo 21, versículo 1. Tá bom? Que é a explicação lá de Isaías 49, né? Aliás, a escritura de Isaías 49. Diz assim: e outra vez escutai, ó vós, casa de Israel, todos vós que fostes separado e expulso por causa da iniquidade de meus pastores, de meu povo. Sim, todos vós que estáis separados, que estáis dispersos no estrangeiro, e sois o meu povo, ó casa de Israel. Escuta, ó ilhas, e dai ouvido, ó povos longínquos. O Senhor chamou-me desde o ventre, desde a entranha de minha mãe fez menção ao meu nome. Aqui, Isaías está falando que ele foi chamado para ser profeta desde o ventre, né? Antes de nascer, né? E esse capítulo também fala de Joseph Smith. Também, Joseph Smith foi escolhido antes de nascer. Fez menção-se ao nome dele antes de nascer também, porque ele vai libertar. O que acontece? O capítulo 48 e 49 de Isaías fala sobre a coligação de Israel, a dispersão e a coligação. E a coligação de Israel vai se dar por meio do profeta Joseph Smith. Acompanhe aqui, ó. Versículo 2. E ele fez a minha boca como uma espada afiada, e escondeu-me na sombra das suas mãos, e fez-me como uma flecha polida, e escondeu-me na sua aljava. Ou seja, o Senhor preparou Isaías para aquela época, para profetizar, né, justamente naquele tempo, e também preparou Joseph Smith para os últimos dias, para a restauração do Evangelho. Versículo 4 em diante aqui, ó. E disse: trabalhei em vão, despendi minha força em vão, sem proveito. Certamente o meu julgamento está com o Senhor, e o meu trabalho com o meu Deus. Assim como Isaías se sentiu meio que inútil, porque a pregação dele não surtiu efeito, né? O povo ia ter que ir para o cativeiro, por conta que eles não deram ouvido aos profetas. Aqui também, Joseph Smith, né, muitas vezes desprezado também na pregação dele, não lhe deram crédito, ele sentiu como se tivesse sido em vão. Versículos 5 e o 6 aqui, ó. E agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser o seu servo,
para trazer-lhe novamente Jacó, mesmo Israel não esteja reunido. Serei glorificado perante os olhos do Senhor, e o meu Deus será a minha força. E ele disse: pouco é que seja o meu servo, para levantar das tribos de Jacó e restaurar e preservados de Israel. Dar-te-ei também por luz aos gentios, para serem a minha salvação até os confins da terra. Então veja que ele está falando da reunião, da coligação de Israel, também aos gentios. Os gentios serão luz. Joseph Smith foi chamado como luz para os gentios, para que eles tivessem o evangelho, tá bom? Para que fosse restaurado a igreja. Bom, versículo 14. Mas eis que Sião disse: o Senhor abandonou-me, o meu Senhor esqueceu-se de mim. Ele, porém, mostrará que não é assim. Isso aqui é como se as pessoas dissessem: Deus esqueceu da gente, né? Israel dizendo: Deus esqueceu. Mas Deus vai mostrar que não é assim. E aí vem aquela escritura linda, né? Que está escrita aqui, versículo 15 e 16, ó. A resposta do Senhor, né? A respeito de dizer que ele esqueceu o seu povo. Ele diz assim: pois pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que está amamentando, que não sinta compaixão do seu filho no seu ventre? Sim, pode esquecer. Eu, porém, não esquecerei, ó casa de ti, ó casa de Israel. Bom, aqui, né, o Senhor, aqui, essa parte, né, assim como a mãe ama o seu filho, ele está colocando que ama o seu filho e cuida do seu filho. O Senhor Deus ama muito mais a gente. Essa que é a expressão aqui, tá bom? Usada. Ainda ele continua dizendo aqui: eis que te tenho gravado nas palmas de minha mão, e os teus muros estão continuamente diante de mim. Os muros significa proteção, ou seja, o Senhor protege continuamente. E quando ele fala que ele nos tem gravado na palma da mão, está referindo-se ao sacrifício expiatório de Jesus Cristo, tá bom? Então ele está aqui em Isaías, está falando uma profecia do que aconteceria com Cristo, né? Que seria a crucificação. Suas mãos seriam varadas, né? Por meio de pregos na cruz, né? Marcas essas que permaneceu mesmo depois da ressurreição de Cristo, demonstrando o amor do Senhor por nós, né? As marcas da crucificação de Cristo que permaneceu no corpo dele é uma amostra do amor que ele tem por nós, tá bom? Do grande sacrifício que ele fez por nós. Eu vou finalizar a mensagem de hoje aqui no versículo 22 e o 23, tá bom? Porque ele é bem interessante aqui, a explicação que tem dele aqui, tá bom? O mesmo versículo a gente encontra lá em Isaías, capítulo 49, o versículo 22 e 23, tá bom? E eu vou pegar a explicação aqui no livro de Mórmon. Aqui diz assim: assim diz o Senhor Deus: eis que levantarei a minha mão para os gentios, levantarei o meu estandarte para o povo. Este trarão os seus filhos em seus braços, e as tuas filhas carregarão em seus ombros. Reis serão os teus aios, e suas rainhas serão tuas amas. Inclinar-se-ão diante de ti, com o rosto para o solo, e lamberão o pó de seus pés. E saberá que eu sou o Senhor, pois não serão envergonhados os que confiam em mim. Bom, aqui é bem interessante que Nefe, ele está explicando aqui essa parte, né? E ele vai explicar no capítulo 22 o que isso significa. Então a gente vai para o capítulo 22. Mas antes, queria compartilhar que esses dois versículos aqui, eu até escolhi ele por conta disso. Esses dois versículos aqui, o irmão de Nefe também vai explicar esses dois versículos. Ele não vai fazer como Nefe, escrever todo o capítulo 49 de Isaías, mas esses dois versículos, o irmão dele, Jacó, também ele escolhe ensinar. Então veja, será que é importante esses dois versículos? Claro que é. Ele é repetido, então, e explicado por Jacó. Vamos lá, para conferir ele sendo repetido lá em Jacó. Fica em 2 Nefe, capítulo 6. O versículo é o versículo 6 e o versículo 7. Isso é a repetição do que nós já lemos. É a mesma escritura em Isaías, tá bom? Aí eu vou ler qual é a explicação que Jacó dá sobre esse versículo, que é o versículo 13, que lá
em 2 Nef, capítulo 6, versículo 13. Ele diz o seguinte sobre esses dois versículos: portanto, os que lutarem contra Sião e contra o provo do convênio do Senhor, lamberão o pó de seus pés, e o povo do Senhor não se envergonhará, pois o povo do Senhor são aqueles que o guardam, pois que ainda esperam a vinda do Messias. Então ele interpreta aqui qual é a parte, quem é o povo do Senhor? O povo do Senhor é aqueles que estão aguardando a vinda de Jesus, né? Aqueles que aguardaram a vinda do Messias, a primeira vez, que era o nascimento de Cristo na carne, ele paga pelos pecados, mas agora, para nossos dias, novamente o cumprimento da profecia. Nós estamos aguardando a segunda vinda de Jesus Cristo. Então, quem é o povo do Senhor? É os que estão aguardando a vinda do Senhor, tá bom? Então, Jacó interpreta dessa maneira aqui. Bom, aqui também, essa parte que fala sobre levantarei um estandarte entre os gentios, aqui significa que o evangelho seria dado aos gentios e que o estandarte, né, é uma bandeira que demonstra para todas as outras coisas ali, né, uma coisa que fica visível. Então, os gentios teriam essa bandeira do evangelho. O evangelho teria entre os gentios, que vai para as outras nações. Então, essa é a explicação, né, que Nef vai dando ali. Outra explicação aqui, né? Deixa eu ver. Daqui, ó. Os inimigos do povo do convênio do Senhor, de Sião, são aqueles que figurativamente lamberão o pó. Então veja que quando Isaías ele fala, né, que os inimigos vão lamber o pó de nossos pés, isso é figurativamente falando. Ele está usando uma forma poética, não é literal. Ninguém vai beijar os nossos pés, tá bom? Não é isso que significa. Então aqui a explicação é essa: os inimigos do povo do convênio de Sião são aqueles que figurativamente lamberão o pó de seus pés, quando os reis dos gentios e suas rainhas nutrirão os coligados. Aqui é mencionado que os reis e rainhas vão nutrir, né? vão abençoar, né? Aqui é assim: os gentios vão ter o evangelho, então eles vão alimentar, né? Agora a nação gentia, né? Os que têm o evangelho agora vão alimentar as outras nações com o evangelho. A nutrição que está falando aqui é uma nutrição espiritual. Então, por meio do evangelho, por meio do surgimento do livro de Mórmon, da restauração da igreja, esse é o alimento que está sendo mencionado aqui, que vai abençoar as outras pessoas, tá bom? Então, aqui eu vou finalizar aqui com 1 Nef, capítulo 22, o versículo 8 e o versículo 9, tá bom? Que falando dessa obra, né, que o Senhor vai fazendo aqui entre os gentios. E depois de nossos descendentes haverem sido dispersos, o Senhor Deus fará uma obra maravilhosa entre os gentios, né, que será de grande valor para nossos descendentes, que é como se fosse, portanto, alimentado pelos gentios e carregado em seus braços e em seus ombros. Então, a obra da restauração do evangelho é isso que significa carregar em seus ombros, em seus braços, tá bom? Conforme Nef ele coloca aqui, tá bom? Então, os descendentes é como se eles tivessem sido carregados, eles estão recebendo o evangelho, estão sendo cuidados aqui. E também, o versículo 9, e será também de valor para os gentios, ou seja, não somente para os descendentes, né, de Lamã que ficariam ali, né, mais para frente receberiam o evangelho, mas também para os gentios. E não somente para os gentios, mas para toda a casa de Israel, porquanto dá conhecimento dos convênios do Pai dos céus com Abraão, quando disse: em tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Então esse é o cumprimento dessa obra maravilhosa aqui que o Senhor está falando, é a restauração do evangelho e o surgimento do livro de Mórmon, tá bom? Então é essa interpretação aqui que o próprio Nef ele vai dando sobre o capítulo 49. Foi muito interessante, não dá tempo de compartilhar tudo, mas estudar com esse olhar que Isaías estava profetizando também sobre Joseph Smith nos últimos dias para fazer essa obra de restauração do evangelho, tá bom? É essa mensagem que eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã.